Ao fim do primeiro turno das eleições, quais recados e lições as urnas trazem para nós? Depois que a população brasileira decidiu dar um basta no projeto de destruição da extrema-direita e, pela primeira vez em nossa democracia recente, não reelegeu um presidente, o Centrão fisiológico foi o grande vencedor dos pleitos municipais. MDB ainda mostra força nas cidades, mas pela primeira vez desde a redemocratização foi superado em número de prefeitos eleitos. O PSD de Gilberto Kassab será o responsável pela gestão de 878 municípios, enquanto os MDBistas por 848. Já o PL de Valdemar da Costa Neto, isso mesmo, de Valdemar da Costa Neto, teve um crescimento significativo surfando na onda da extrema-direita, contando com o apoio do inelegível, venceu em 523 cidades, um crescimento de 52% em relação a 2020. No entanto, muito distantes das 1.500 prefeituras que Valdemar almejava. É evidente que o apoio do ex-presidente, futuro presidiário, tem impacto nos resultados da legenda, mas esse impacto pode ser positivo em determinados casos e negativo em outros, especialmente em cidades com um eleitorado mais moderado. Já o PT vem se restabelecendo aos poucos, em nível municipal, após o processo de fritura com o Supremo, com tudo, como disse o golpista Romero Jucá, a partir do impeachment da presidenta Dilma. O partido apresentou um crescimento de 37%, conquistando 251 prefeituras. Lembrando que a legenda optou por apoiar candidatos de outros partidos em grandes centros, como Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, João Campos, no Recife e Guilherme Boulos, na cidade de São Paulo. E o PSDB? Pode perguntar o eleitor mais desavisado. O partido não apenas viu seu número de prefeituras diminuir drasticamente, como também sofrer um revés em seu berço político. São Paulo, seu candidato à prefeitura, teve o pior desempenho da história do PSDB, menos de 2% dos votos. E a legenda não elegeu nenhum vereador na capital paulista. Bom, o nosso convidado de hoje dispensa apresentações e vai trazer para nós toda a sua experiência e o olhar político tarimbado sobre o nosso atual cenário. O mundo está de ponta cabeça ou se organizando. Fica aí, que nós voltamos já, é rapidinho. Esse é o Conversa Sem Curva, eu sou o Dom Ernesto e hoje nós temos a satisfação de receber o ex-deputado federal por 3 mandatos, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, entre tantos cargos e funções que desempenhou na política nacional. Lá atrás foi líder estudantil, integrando a União Nacional dos Estudantes, a UNE, em 1968, com a ditadura militar pegando. Aos 22 anos, se filiou ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e logo em seguida juntou-se à resistência contra a ditadura militar e foi um dos combatentes na guerrilha do Araguaia. Com vocês, senhoras e senhores, José Genuíno. Uma honra recebê-lo aqui, viu? É uma honra, Tudo bem, comandante? Ernesto. Eu sou comandante agora só na rua, de corações e mentes Muito para vislumbrar o futuro. Eu vivi a institucionalidade de 6 mandatos e a eleição majoritária de São Paulo, que eu quase ganhei, porque eu fui para o segundo turno. E vivi a experiência da resistência armada, do movimento estudantil. E agora eu estou vivendo a experiência de fazer política sem ornamentação, sem adereços, sem estética. E estou gostando muito de fazer política diretamente. Eu sou um militante de causas, sonhos, dentro de uma perspectiva petista, socialista e transformadora. E estou nessa batalha. A coisa que me faz bem é estar na rua fazendo campanha, olhando no olho, conversando com as pessoas. Eu estou animado. Diante de um quadro difícil, como você colocou na abertura, não é fácil, porque o PT passou por uma travessia no limite da sobrevivência, 2016,
2020, não foi brincadeira. Eu acho que a gente iniciou um processo lento, gradual, de recuperação política. Crescemos, mas não o suficiente. E nós enfrentamos uma hegemonia de uma direita, vamos dizer assim, entre aspas, civilizada ou gourmet, e de uma extrema-direita barra pesada, sim, que é representada pelo inelegível. Né? Inelegível, inominável Bolsonaro. Eu chamo ele de mequetrefe. E eu acho que nós estamos construindo um caminho com a experiência do governo Lula, que é um governo de frente ampla. Eu acho que podia fazer um tensionamento maior com a pauta econômica, com a pauta social, com a pauta política, tá certo? Algumas coisas com a pauta internacional, e eu acho que nós estamos nessa reconstrução. No meu modo de entender, nem foi um desastre, nem foi uma vitória do oba-oba. Estamos caminhando, é um caminho lento, nós estamos palmilhando um terreno pilhado, um terreno estourado, um terreno minado, e eu acho que nós temos que estar sempre construindo essa perspectiva. Nós não temos o direito de ser pessimista. Muito bem. Na tua apresentação, o nosso redator comeu alguma bola? Não, mas o que a gente falou aqui dos teus cargos, etc. Você falou agora que quase foi eleito e a gente conversava pouco, né? Você quase foi governador do estado de São Paulo. Foi a primeira vez que o PT foi para o segundo turno em São Paulo, em 2002. Eu era deputado federal por 6 mandatos. Sim. E fui candidato a governador com o Lula pela primeira vez. Lula se elegeu. A Marta era prefeita de São Paulo e eu depois eu fui eleito. Passei o Maluf e a minha disputa no segundo turno foi contra o Alckmin. Depois dessa experiência eu fui para a presidência do PT e eu fui abatido. Sim. Eu fui abatido na guerra do Mensalão. E estou vivo, confiante e otimista. E militando pra caramba, porque em todo lugar que eu vou, eu te encontro. Até porque a luta me faz bem, a luta me alimenta, a luta me dá autoestima, a luta me dá sublimação. Eu não consigo viver sem lutar, sem fazer política, sem ser um militante de causas e sonhos. Eu não tenho propriedade, eu não tenho bens, eu não tenho título de doutor. Eu disse para o meu pai, que faleceu em 2017, eu disse para ele, olha, ele me questionou muito, ele dizia, ele perguntou para mim, você queria ser doutor, saiu da roça para estudar, e você saiu da faculdade pela política. Você não queria trabalhar na roça e vou para a roça fazer guerrilha. Você fica deputado federal por São Paulo e não fica rico. E você ganha eleição com o Lula e está sendo acusado de mensalão. Eu disse, é o destino. O destino que para mim é a razão de ser da minha vida. A minha vida tem sentido porque eu luto por causa dos sonhos. E eu luto para um futuro melhor para a humanidade. A humanidade está numa encruzilhada, Ernesto. E o país está vivendo um dilema. O governo Lula tem várias encruzilhadas e vários dilemas. Sim. É tanto que nós governamos o país com a direita, entre aspas, que é a direitona, tendo maioria. Digamos no a mais Congresso. cheirosa, né? A direita, vamos chamar assim, meio civilizada. E você tem uma extrema-direita que joga no pior. É na guerra, é na mentira, é no espetáculo, é na enganação. Então nós vamos ter que construir uma estratégia de mudança. Nós não podemos nos acomodar nessa institucionalidade, porque a institucionalidade brasileira, eu vivi ela, porque eu fui um dos autores da Constituição de 88, a institucionalidade produto de 88, ela foi quebrada pelas emendas da ordem econômica do Fernando Henrique Cardoso, o modelo neoliberal, pelas emendas da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, pelo golpe de 2016 e do golpista Temer. Os 2 anos do Temer. E 4 anos de um inelegível que destruiu as coisas do país, destruiu o que estava sendo construído. Então nós temos que reconstruir uma outra institucionalidade democrática para continuar apostando na radicalização da democracia, na recuperação da política. A política foi criminalizada e produziu isso que está aí. O desencanto, o vale-tudo, essas figuras espetaculares que a gente viu aqui em São Paulo. Então é um trabalho duro, mas vale a pena a gente apostar nesse caminho.
Genuíno, onde que a gente errou? A gente tem alguma contribuição nesse processo? Eu digo, nessa decadência, a criminalização da política. Você acha que muita gente fala, eu discordo, já vou adiantar aqui para você, dessa coisa de autocrítica, né, que o PT deveria fazer, etc. Mas eu sou da área da comunicação e eu desde o governo Lula I, eu já apontava erros ali. Do ponto de vista da comunicação. Nós não mexemos num vespeiro que é muito sério, que é a comunicação. Nós não fizemos a regulamentação. É improvável que uma democracia sobreviva, na minha opinião, quando você tem, por exemplo, a repetidora da TV Globo em Alagoas, é da família Collor até hoje. Eles estão numa briga lá para tentar, a Globo está tentando pegar de volta e não está conseguindo. Nós temos... Na Bahia, a família do Toninho Malvadeza manda na imprensa. Em Minas Gerais, o Aécio Neves. E no Ceará, Gereissati. Gereissati. Então, na minha avaliação aqui, na minha humilde avaliação, eu acho que a gente errou nesse sentido. E a gente não corrigiu esse erro. Vamos situar, Ernesto. A primeira grande batalha foi na Constituinte. Eu estava lá. Sim. E foi na Comissão de Comunicação que nós tivemos uma batalha, uma guerra. Inclusive, não teve relatório. Cristina Tavares, do PMDB de esquerda, fez uma proposta democratizante, a Abert derrotou e veio a Rita Furtado representando, na época, a Abert. E nós peitamos e o capítulo da comunicação foi negociado na mesa do Ulisses Guimarães. Por isso que os princípios são anunciados, mas tudo está na forma da lei. A segunda grande guerra foi as cláusulas de propriedade da reforma agrária. A terceira guerra foi a tutela militar do artigo 142. A quarta guerra foi o sistema de justiça que nós não mudamos. E a quinta, mais grave, foi exatamente a tortura não ser considerada crime imprescritível. Por isso que o PT votou contra a Constituição, mas assinou. Eu acho que o processo de democratização no país, ele foi pelo alto, ele não foi uma democratização com eleição direta, como aconteceu na Argentina. Foi uma transição pelo alto. E no meu modo de entender, a nossa principal falha quando a gente ganhou a eleição foi não ter executado essas mudanças mais estruturais. É claro que o Lula ganhou a eleição num quadro de muita dificuldade, e nós fizemos um programa social. Mas mesmo aquele programa social que foi botar o povo no orçamento, foi a causa do golpe contra o PT e contra a Dilma. E no meu modo de entender, nós não trabalhamos com uma reforma global da institucionalidade brasileira. Isso ficou, vamos dizer assim, estourado com o quê? Com o golpe, com as emendas da ordem econômica, e o país vive uma bagunça institucional. Os três poderes, o Ministério Público, vivem uma bagunça. Você vê a questão do judiciário agora na relação com a pauta da Câmara. Você vê a pauta da Câmara criando uma espécie de parlamentarismo orçamentário. Você vê que o presidente da República é o chefe de Estado e chefe de governo, mas na hora de governar, querem desidratar, dissecar o poder do presidente da República. E nós não criamos, Ernesto, a coisa mais importante que está na origem, no atestado do PT, um avanço da democracia direta, participativa, com uma nova institucionalidade. A nossa institucionalidade está em crise, capenga. Esse problema da eleição. Sim. Olha bem, os espetáculos, as figuras midiáticas, a questão das fake news, está tudo aí, pioraram o quadro. Isso veio de onde? Sim. Olha, bom deixar bem claro, essas figuras que estão aí não nasceram por acaso. Olha bem, as manifestações de 2013, os programas de televisão do CQC da vida, os pânicos da vida, a espetacularização da política, a degradação da política. E o PT foi vítima dessa degradação e dessa criminalização. E quem promoveu isso se quebrou. A grande crise que o PSDB vive foi exatamente porque ele foi um dos principais autores do golpe, foi ele que começou a questionar a eleição da Dilma e está pagando um preço muito alto com juro e correção monetária. Eles deram o golpe, mas quem ganhou foi a extrema-direita que vem com o inelegível, representando o purão da vingança, do maniqueísmo, da guerra cultural,
contra o politicamente correto, de resgatar os torturadores, veio desse purão, que no meu modo de entender, também foi uma limitação nossa não ter feito uma justiça de transição, uma reforma nessas instituições. Eu acho que o Brasil está num processo, Ernesto, é um processo. Este processo, ele é muito rico, porque, primeiro, o PT é um partido de esquerda, juntamente com outros partidos de esquerda, que tem uma responsabilidade muito grande. Nós saímos do fundo do poço e levantamos a cabeça. Sofremos uma derrota, mas não desastrosa. Sim. E a direitona, tanto a sua vertente protofascista como a vertente institucionalizada, teve uma vitória nessa eleição. Isso tem a ver com a aliança que nós fizemos com ela. Sim. Porque a aliança com o governo Lula acabou, vamos dizer assim, dando força para essa direita, sim, como um amigo meu chama, gourmet. Muito bem. E o judiciário nesse cenário aí, como é que você... Olha, essa crise da institucionalidade brasileira tem no judiciário uma situação inédita no Brasil. Primeiro que o judiciário foi responsável pela judicialização e a criminalização da política nos episódios do Mensalão. Começa com Joaquim Barbosa. Episódio do Mensalão, depois veio os episódios da Lava Jato, depois os episódios do cartão corporativo e vieram os episódios do golpe, inclusive com o aval do sistema de justiça. Sim. Porque o sistema de justiça deu aval. Sim. Este processo produziu uma adulteração da Constituição de 88. E esse processo, no meu modo de entender, ele estabeleceu o vale tudo. O judiciário se deu conta, porque tiraram a roupa da Lava Jato. Tiraram a roupa e apareceram com os hackers. Os hackers tiraram a roupa do judiciário, o judiciário tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que foi uma grande vitória o Lula recuperar seus direitos políticos. Tá. Ele abriu-se esse debate da justiça, mas o sistema de justiça não passou ainda por uma reforma. Assim como o sistema de papel do Ministério Público, sim, o papel das Forças Armadas, o papel da segurança pública e o papel dos órgãos de controle. Essa institucionalidade precisa ser democratizada. E o parlamento é produto de um sistema eleitoral oligárquico, fisiológico, com orçamento secreto e emendas individuais. Sempre vai ter uma maioria de corrutela provinciana com base nas medidas do orçamento. A democracia brasileira precisa passar por um choque de democratização. Exato. E eu discuto essa questão no livro Constituinte, Avanços, Lições e Crise Institucional, que nós estamos vendo essa crise institucional. Sim. O fenômeno aqui em São Paulo, o fenômeno das eleições pelo Brasil afora, é a ponta do iceberg dessa bagunça nas instituições do Brasil. E não adianta a gente achar que está tudo bem, como declara a presidenta do STF, do STJ, do STS, Tribunal Superior Eleitoral. TSE. Por quê? Olha, a justiça caminha na velocidade de Fórmula 1, o crime caminha na velocidade de Fórmula 1, com as fake news, com as montagens, com o que a gente viu aqui em São Paulo, e a justiça na velocidade de fusquinha ou de bicicleta. Então, não dá. É necessário uma maior participação popular. Sim. E aí tem uma questão fundamental. Sim. O modelo neoliberal, que precariza direitos, fortalece o rentismo, desregulamenta as relações sociais e econômicas, e que estabelece a tirania fiscal, que é o modelo que atende à especulação, que atende os interesses daqueles que apostam na especulação, tem que ser enfrentado. Muito bem. Genuíno, eu vou te fazer uma pergunta agora, mas você vai responder no próximo bloco. Eu nunca vi uma explanação tão precisa como você acabou de fazer aqui da história recente do nosso país. Nunca vi. Pessoalmente, assim, eu nunca vi. Eu já vi você falando em outros lugares, já tive a oportunidade de conversar com você num podcast, mas eu nunca tinha visto assim uma análise tão perfeita e precisa como você fez. Eu olho para toda essa situação e penso o seguinte, eu olho para o resto do mundo. Essa extrema-direita, ultradireita, chamem como quiser, que no mundo todo está tendo esse levante, tem alguma relação com a falência do sistema capitalista? Você vai responder no próximo bloco. Não saia daí que a gente está de volta já já.
Estamos de volta, diretamente dos estúdios da TVT, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde recebemos José Genuíno, no Conversa Sem Curva. Genuíno, escuta essa aqui, ó. Se fosse em outro tempo, em outro mundo em que vivemos, eu chamaria essa figura de Bocó. Mas no atual momento e na relevância, inclusive política, que personagens como esse cidadão ganharam, eu tenho que chamá-lo de criminoso de baixa estirpe. O youtuber Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, foi condenado a 1 ano e 1 mês por ofender o ministro do STF, Flávio Dino, em lives em seu canal do Rumble. A sentença, que foi publicada na última segunda-feira, dia 7, ainda estipula o pagamento de indenização no valor de R$50 mil. Esse mequetrefezinho, entre outros impropérios, se referiu ao ministro da Justiça como gordola, malicioso maldito e fraude. A decisão da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, conclui que as injúrias proferidas pelo réu foram, abre aspas, ofensivas à dignidade e ao decoro da vítima. E as acusações de que Dino estaria fazendo maracutaia política e censura à revelia da lei tiveram o objetivo de imputar má índole ao ofendido, como se o então ministro da Justiça fosse pessoa mal intencionada, desonesta e indecorosa, capaz de fazer o mal e prejudicar pessoas por meio do abuso de poder, fecha aspas. É isso, 1 ano e 1 mês de cana e R$50 mil de indenização. A notícia completa você pode acompanhar no site da TVT, tvtnews.com.br, na matéria da Raquel Novaes. Genuíno, bom, eu queria que você me respondesse essa questão, porque eu sempre olho essa análise que você fez e com muita lupa, e eu estava refletindo aqui, eu te falei já, que é de uma precisão cirúrgica a tua leitura. E eu penso nessa questão da crise do capitalismo. Eu vejo, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Simplesmente eles avançaram para cima do Rio Guaíba com a cidade e agora o Rio quer de volta. E isso é nada mais, nada menos que a ganância, né, não só dos políticos, mas dos empreendedores, né, que mudam o plano diretor e cada vez mais vão ocupando não só o Rio Guaíba, mas áreas em todo o Brasil. Isso para mim essa questão climática agora que a gente vive, da mesma forma. Então, eu faço uma reflexão que o sistema capitalista não deu conta de atender às demandas da sociedade em geral, do mundo todo. É humanamente insuportável a gente saber que crianças ainda morrem de fome num planeta que tem de tudo, fundamentalmente aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O sistema capitalista chegou, como previa lá atrás. O escritor francês Bruno Latour diz num texto muito brilhante que se o mundo fosse um banco, o capitalismo resolveria, mas não é um banco. O mundo tem necessidade, tem luta de classe, tem conflito nacional, tem guerra, tem aspirações, tem várias civilizações que entram em choque. Portanto, essa ideia de que o capitalismo é imbatível, o mundo pode se acabar, mas o capitalismo não. Essa ideia que é o fim da luta de classe, o fim da história, que foi o início do século XXI, essa ideia de que o sistema é onipresente, é tudo, está falindo. Primeiro porque o neoliberalismo, que é o predomínio do rentismo, dos ativos financeiros e das big techs, que são os monopólios de comunicação, levaram o sistema a uma crise. E nós estamos vendo essa crise. Ela é militar, ela é climática, ela é social, ela é cultural e é uma crise de futuro. A humanidade vive uma crise de futuro. E nessa crise de futuro, a esquerda tem que resgatar a ideia de um outro sistema, de um outro mundo, de uma outra alternativa. A esquerda se acomodou porque ela foi derrotada com o fim da União Soviética, com o fim
dos países da experiência socialista. Hoje nós temos referências importantes, como a China, como outras, como Cuba, que são experiências importantes. E Cuba, para mim, é o patrimônio da humanidade. E nós temos que reverenciar esse patrimônio, que enfrenta heroicamente o cerco. E eu acho que nós estamos vivendo uma crise sistêmica. E essa crise sistêmica, a esquerda não pode se acomodar. Um dos problemas da esquerda foi se acomodar. Na Europa, a social-democracia se acomodou, se acovardou e quebrou-se. Na América Latina, nós temos várias tentativas. O primeiro ciclo foi no início do século XXI, depois veio a contra-revolução e nós resgatamos um pouco. E aí nós estamos enfrentando esses dilemas. Como construir um processo de ruptura, de transformação, que dê uma alternativa para a nova classe trabalhadora, dê uma alternativa para o mundo crescer com sustentabilidade ecológica, ambiental, social, que dê uma alternativa para o mundo sem a hegemonia do financismo, do rentismo, que possa construir a paz com a autodeterminação dos povos e não essa onda belicista, que possa construir a pauta das mulheres, a pauta da comunidade LGBTQIA+, a pauta do povo negro, a pauta das comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, dentro de um projeto de emancipação radical da humanidade. Eu sou um otimista com esse processo. E eu, no meu modo de entender, o Brasil faz parte disso. O Brasil está numa encruzilhada, Ernesto, porque nós sofremos um golpe violento, eles queriam acabar com o PT e prender o Lula. Não acabaram com o PT e o Lula foi reeleito. Agora, a encruzilhada é como nós vamos fazer mudanças estruturais. Com esse credo neoliberal que está aí, do financismo, da desregulamentação, de privatização e ortodoxia fiscal, é muito difícil. Nós temos que enfrentar. E para enfrentar, nem pode ser um método que eu nasci dele, que era a resistência radical do período da ditadura, nem pode ser a acomodação, o bom mocismo, vamos dizer assim, a domesticação. Nós temos que construir uma contra-hegemonia, uma contraposição no plano da cultura, no plano da política, no plano da economia, no plano dos valores, misturando o institucional com o não institucional, misturando o debate político com a ação organizada. Essa eleição representou isso, ela significou, ela deu um recado. Ela deu um recado. E a gente não pode ficar no oba-oba, mas também não pode cair no pessimismo, para construir um caminho. E eu acho que nós do PT vivemos essa encruzilhada, nós temos que fazer uma frente esquerda. Não adianta um sozinho. Essa frente ampla que o Lula habilmente construiu, ela rebaixa a plataforma. Nós temos que construir um polo dentro dela para tensionar. Tinha que ter datas de validade também. Datas de validade que era para derrotar a extrema-direita. É correto a gente derrotar o fascismo. Mas para derrotar o fascismo, nós temos que derrotar a incubadora do fascismo. Qual é a incubadora do fascismo? É o modelo neoliberal do rentismo. É o modelo neoliberal das big techs. Essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, Ernesto, há uma associação entre o Estado-Maior israelense com as big techs. Amazon, Google, X e por aí afora. Por que eles fazem esses ataques certeiros? Por causa das informações e dos dados que vão recolhendo. Então é necessário a gente ter uma compreensão dos novos desafios. Eu sou otimista na militância e sou realista na análise, porque eu acho que é muito importante a gente ver esse dilema que nós estamos vendo. Por exemplo, o Brasil sinalizou muita coisa positiva nessa eleição, muita coisa positiva, mas também sinalizou muitos desafios. A direita extremada e a direita, entre aspas, civilizada, teve maioria. Ela deu golpe e está tendo maioria. Nós vamos ter que fazer um novo tipo de enfrentamento político. Agora, nem é um enfrentamento apenas eleitoral, nem é um enfrentamento mais radical como nós fizemos na década de 60, 70. É um enfrentamento de ganhar corações e mentes para um projeto de emancipação, para um projeto de encanto, para um projeto de esperança, que a gente possa dialogar com a juventude, possa dialogar com os despossuídos e descamisados que não sabem para onde vão, e parte dessa extrema-direita pega o voto dos coitados, engana. Tem cooptado. Tem cooptado. Então, são dilemas que nós temos que trabalhar. Eu acredito no projeto da esquerda. Eu sou de esquerda. Eu sou marxista. Eu quero socialismo. E vou lutar por isso, claro.
ou é a barbárie. Ou é a barbárie. Nós vamos discutir isso. É isso. Isso é um conceito. Olha bem, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, a pátria do imperialismo. Olha os Tornados. Olha o Milton. Olha o que está acontecendo na Europa. Olha o que está acontecendo no crime, no narcotráfico. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, com plataforma para atacar a Rússia. Olha o que está acontecendo na Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia e Líbano. Quer dizer, nós não podemos aceitar essa barbárie. Genuíno, você falou sobre essa questão dos mais vulneráveis, né? E eu falei aqui que a extrema-direita está conseguindo cooptar essas pessoas e, para mim, passa por essa questão também da falência do capitalismo, porque o cara mora lá na comunidade, aí o cara tem assim, o pai era ferrado, o avô era ferrado, ele está ferrado, ele sabe que os filhos dele estão ferrados, e a gente, o campo progressista, a esquerda, antes tinha proposta para isso. Hoje a gente parece que não tem mais proposta, porque parece que é tudo igual. O cara olha e fala, não, mas, cara, esses caras governaram aqui durante, né, décadas e não resolveram, não mudou. Não teve nenhuma mudança no sentido do cara olhar e falar, não, a partir de agora, né, nós vamos ter pelo menos, né, um sonho, algo para alcançar, a gente tem perspectiva de mudança. Esse pacto com o sistema neoliberal, ele me parece que tranca um pouco o nosso caminho. Como é que você tranca bastante. Nós temos que trabalhar por dentro da ordem e fora da ordem. Nós temos que ser revolucionários. Nós temos que trabalhar com um pé na instituição e um pé na sociedade. Sim. Nós temos que trabalhar e governar no tensionamento. Com essa palavra tão bonita que é a revolução. A revolução é transformação profunda, estrutural. E qual é o que está acontecendo hoje no mundo? É que está faltando uma perspectiva de esperança e de futuro. A esquerda é protagonista de que futuro? Sim. Nós não podemos ficar curando feridas com esparadrapo e band-aid. Nós temos que fazer cirurgias. Para isso, nós temos que ter uma postura antissistema. Essa postura antissistema vai nos possibilitar ligar o futuro com o imediato. Trabalhar na institucionalidade e nas ruas. Fortalecer os movimentos sociais, fortalecer as lideranças comunitárias, trabalhar nos territórios, sair da formalidade hierárquica e trabalhar nessa horizontalidade. Eu acho que é um desafio muito grande. Por exemplo, você pode fazer aliança pontual contra o inimigo principal. Aliás, a esquerda sempre fez isso. Agora, você não pode se diluir na frentona. E se confundir. E se confundir porque você rebaixa as bandeiras. Sim. Na hora que você rebaixa as bandeiras, não sabe quem é quem. E aí a população fica desinformada. Eu acho que essa eleição mostrou um potencial muito grande para disputas com esclarecimento, com combatividade, com militância, com formação política. Então, eu considero que esse dilema nós temos que saber enfrentar. Eu vejo como positivo. Mesmo diante de uma derrota, nós sofremos uma derrota. Sim. Se eu comparo com 2016 e 2020, nós recuperamos terreno, mas nós sofremos uma derrota. Sim, ainda estamos no prejuízo. Ainda estamos no prejuízo, porque o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas Gerais, o que aconteceu em Curitiba, o que pode acontecer, a tragédia de Porto Alegre, que é o prefeito responsável pela liquidação de Porto Alegre ser reeleito, nós temos que impedir isso. Agora, por outro lado, você tem movimentos que estão sinalizando um potencial político. E eu quero me apoiar nesse potencial político para sinalizar o futuro. E que outro mundo é possível, outro país é possível. Nós temos que ser sonhadores de causas. Quando a esquerda perde a luta por causas, ela cai no cotidiano, na mesmice, e se acomoda. E acaba sendo confundida. Né? E quando ela fracassa, como aconteceu em alguns momentos, quem é que assume? É a direita. Porque não é mais a direita velha do liberalismo. A democracia liberal está em crise. Quer dizer, quando a democracia liberal entra em crise e a direita liberal perde força, se a esquerda não for o protagonista, quem vem? A extrema-direita. Está aí Trump, está aí Itália, está aí na Argentina, está aí Equador. Olha o dilema
que espero que o Chile está vivendo. Sim. Espero que as lideranças da Bolívia se entendam. E olha o dilema que nós estamos enfrentando aqui. Nós estamos enfrentando um puta dilema de como construir o futuro do país a partir de 2024, porque 2024 foi o primeiro turno de 2026. É isso. Genuíno, no 1º de maio agora, eu tive lá no ato, lá na Arena Corinthians, e foi um ato muito fraco. Fraquíssimo. Fraquíssimo. E o ato, acho que foi no domingo, ou sábado ou domingo, eu não me lembro agora, mas eu sei que na quinta-feira estourou uma bucha sobre o PL do estupro, como eles estavam falando, né, que era aquela coisa de que iria equiparar a pena, né, a pena da mulher que fizesse o aborto seria muito maior do que do próprio assassino, enfim. Isso em 2 horas... se mobilizaram em Esteira Paulista na quinta-feira à noite. No sábado, houve a manifestação, a Marcha da Maconha, lotaram a Paulista também. E, às vezes, eu vejo muito dirigente político dizer o seguinte, nós estamos sem pauta. Nesse episódio, o que me pareceu que a pauta está aí. A pauta está na nossa mão. Está na nossa mão. E qual é a pauta que está na nossa mão? É a pauta dos direitos. É isso. Os direitos do povo negro, os direitos do povo feminino, os direitos da mulher, o direito da comunidade LGBTQIA+, o direito da nova classe trabalhadora que nós não estamos discutindo. Essa classe trabalhadora que transporta comida e só vê o cheiro, nós não vamos dialogar com ela só com o Bolsa Família e o salário mínimo. Nós temos que dialogar com novos direitos. É o direito à aposentadoria, é o direito à educação, é o direito ao plano de saúde, é o direito à cultura, é o direito ao entretenimento. Discutir com essa força emergente, qual é o conceito de empreendedorismo que não leve a uma ilusão na maquinazinha? Porque o capitalismo hoje, esse é o grande problema nosso, o capitalismo não quer só explorar, ele quer ganhar a cabeça e o coração. E nós temos que ganhar corações e a cabeça para um projeto alternativo. Nesse sentido, eu acho que nós estamos caminhando numa certa encruzilhada. Eu sou otimista, mas eu tenho que reconhecer as dificuldades. Por exemplo, como é que a gente vai dialogar com essa população deserdada, estourada, explorada, que não vê perspectiva de futuro? Nós temos que dialogar com ela, senão ela cai na mão do crime organizado e das milícias ou do desespero e vai para a religião da prosperidade. Como é que nós vamos dialogar com esse segmento se a gente não for capaz de construir uma relação organizada com a sociedade? A esquerda tem que voltar a abraçar a sociedade, a esquerda tem que voltar onde ela veio. Nós não somos integrantes desse sistema. Esse status quo não foi daí que nós viemos das ruas, da resistência, e nós temos que voltar a essa resistência. Aliás, Ernesto, essa foi a grande lição que eu aprendi na minha experiência política. Eu confesso que durante 26 anos eu acreditava na institucionalidade. E foi a institucionalidade que me golpeou, quase me matou. E eu tive que, com muita dor, fazer uma análise, fazer uma espécie de autocrítica de qual é o caminho para você ter uma esquerda socialista, democrática, que possa disputar posição. Quer dizer, eu nunca esqueço uma frase do Antônio Cândido que falou para mim quando ele estava vivo. Eu estava um dia muito abatido e ele disse, vocês fizeram uma revolução, Genuíno, botaram o povo no orçamento. Foi daí que surgiu essa história do povo no orçamento. Aí ele disse, mas vocês esqueceram 2 coisas. Primeiro, não basta só a barriga, tem que ver a cabeça. Segundo, vocês não podem ter ilusão na classe dominante. A classe dominante brasileira é escravocrata, não vai fazer racista. Não tem acordo. Não tem acordo. Na hora H, eles puxam o tapete. Genuíno, eu quero falar sobre o futuro. Mas eu queria te fazer... Bom, você sabe que aqui é o Conversa Sem Curva. Né? Nosso papo aqui é reto. Direto. E eu estou adorando o nosso papo, mas eu queria te fazer uma pergunta agora mais objetiva e reta para você responder. Mas você vai responder no próximo bloco também. Você acha que falta coragem para muita gente do campo da esquerda? Você responde no próximo bloco. Sai daí, não. Voltamos com Conversa Sem Curva com José Genuíno. Genuíno, eu deixei uma pergunta no ar aqui, que é se falta coragem. Eu vou contextualizar a pergunta. Pauta de costumes. Nosso campo
às vezes me parece que tem medo de discutir essas pautas. O aborto é uma questão muito delicada, mas é uma pauta fundamental que, na minha opinião, pode abrir, inclusive, espaço para a conquista de mentes e coração, como você falou, porque isso é um problema de saúde pública. Então, quando se fala também essa questão das drogas, especialmente a cannabis, a maconha, eu citei aqui a Marcha da Maconha agora há pouco, foi impressionante. No sábado, uma semana depois do 1º de maio, eles lotaram a Paulista. E a gente, me parece que em alguns momentos falta coragem para essa discussão. Como é que você avalia isso e se concorda? Concordo contigo. Falta audácia, ousadia e coragem de navegar contra a maré. Se a esquerda quer mudar o mundo, ela tem que navegar contra a maré, porque se ela se acomoda, ela vai sempre fazer um cálculo político. A política não é de cálculo. A política é de rebeldia. Eu acho que essas pautas é a pauta dos novos direitos. Eu não denomino como pauta identitária, é a pauta dos novos direitos. E esses novos direitos são fundamentais a gente fundir com a pauta econômica, com a pauta social, com a pauta política, com a pauta institucional, com a pauta da paz, com a pauta cultural, com a pauta ambiental. Você tem que trabalhar com uma plataforma dos direitos. Quais são os direitos essenciais? Até porque todos são transversais. Claro, todos os direitos são transversais. Essa transversalidade nos obriga a construir um movimento por direitos. A grande plataforma que faz a gente combater a extrema-direita, faz a gente combater o neoliberalismo, é a pauta dos direitos. Eu quero discutir o direito ao meio ambiente, o direito ao ar, o direito à água, o direito ao emprego, o direito à jornada, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito ao divertimento, o direito à paz. Eu quero discutir o direito à diferença, o direito a ter uma segurança pública democrática e não do tiro. Esses direitos compõem uma plataforma. Essa plataforma ela é radical porque ela vai na raiz do sistema. E a partir daí você constrói um movimento político-cultural contra essa hegemonia que está aí. Porque nós governamos numa hegemonia de direita e extrema-direita. Nós temos que construir uma contra-hegemonia na sociedade, nas instituições, e eu acho que a esquerda erra quando ela se prende, ela se domestica nas instituições. A institucionalidade brasileira é autoritária e oligárquica. Nós temos que tensioná-la. Foi o que o PT fez na Constituinte. Foi o que o PT fez quando era minoria, quando não foi ao colégio eleitoral. Foi o que o PT fez em 3 eleições que o Lula quase ganhava, mas não ganhou. Se a esquerda se baixa a cabeça e cria a tese da teoria da ditadura da correlação de força, correlação de força você altera, você muda. Claro. Por exemplo, eu acho que essas eleições indicaram que em várias cidades, se a gente tivesse adotado uma tática diferente, a gente podia ter tido um resultado diferente. Sim. Por exemplo, Salvador, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, Curitiba, são coisas que a gente pode discutir. E outras cidades que a gente adotou uma tática afirmativa, a gente teve bom resultado. Por exemplo, como São Paulo, ir para o segundo turno já foi uma grande vitória. Nós podemos decidir essa parada no segundo turno. E se não fosse um erro de comunicação, teríamos ido para o segundo turno em primeiro. Em primeiro lugar. 50 mil votos faria uma diferença. Claro, porque hoje a comunicação ela tem muito a ver com uma outra coisa. Você vai comunicar o quê? A comunicação não é uma técnica, não é um método. O método é importante e a técnica, mas você vai dizer o quê? Qual é a tua mensagem? Como você dialoga com as pessoas olho no olho? Como você cria esperança, emancipação? Porque o capitalismo está destruindo a expectativa de otimismo das pessoas. Nós temos que ser contra ele, porque ele é a barbárie. Nós queremos a negação da barbárie. E nesse sentido a gente tem que ser atrevido, a gente tem que ser antissistema, tem que ser audacioso, tem que saber navegar contra a maré. Até porque isso justifica o crescimento, isso que você está falando, justifica o crescimento da extrema-direita. Ela ocupou esse espaço. A extrema-direita, farisaicamente, que é a mais favorável ao sistema, ela pousa hipocritamente diante do sistema. Ela não é antissistema. E é uma ferramenta do sistema. Ela é produto. A extrema-direita, ela nasceu da incubadora do neoliberalismo e do capitalismo. Do sistema. Ela é filha do sistema. E ela não tem uma medida contra o sistema. Agora, ela pousa, com base no descontentamento,
numa rebeldia social, anárquica, é o anarcocapitalismo. O discurso de Bolsonaro em 2018, ele tinha duas frentes. Houve, evidente, uma junção de catástrofes que aconteceram, né, antes de 2018, que culminou com a eleição dele. Mas ele vinha com duas propostas, que uma delas, né, duas bandeiras, que uma delas era a questão do combate à corrupção e a segunda delas, essa questão da segurança, que bandido bom era bandido morto. No caso da corrupção, o PT, Genuíno, por favor, você me corrija se eu estiver equivocado, mas a forma mais eficiente de se combater a corrupção é a gente criar mecanismos de transparência e controle da sociedade com a coisa pública. Isso os governos do PT fizeram, Lula 1, 2, Dilma e etc. A gente, inclusive, numa perspectiva de amadurecimento da democracia, a gente vem construindo isso. Então, é uma balela que o PT não cuidou do combate à corrupção. Nós não soubemos comunicar isso com a sociedade. Bandido bom, bandido é bandido morto, né, que era a outra bandeira dele. A gente falou da transversalidade das políticas aqui, das políticas públicas, principalmente. Quando se trabalha a educação, se trabalha o esporte, a cultura, você está mexendo no pilar, por exemplo, do combate à criminalidade. Você disputa os jovens, falando de uma perspectiva de esporte e cultura de formação em áreas, né, mais vulneráveis. Então, existiu um trabalho muito forte, os pontos de cultura, né, na era do Gilberto Gil, mas nós não comunicamos isso. Por quê? Nós temos que avaliar o grande estrago que foi feito na política brasileira pela negação da política, a criminalização. O que aconteceu com a eleição do inelegível Bolsonaro não teria acontecido se não fosse mensalão, sim, Lava Jato, supremacia da criminalização, a judicialização da política. Por que acontece? A política, ela nasce da soberania popular. Sim. E a soberania popular é quem dirige, é quem organiza as vontades. Não é a farda, não é a toga, nem é a técnica. Sim. Do governo nosso, às vezes, se valorizava muito a meritocracia, o gerenciamento. Eu acho que a gente caiu num erro desse tipo. Por outro lado, a moralidade na sociedade capitalista é a moralidade farisaica. E o lucro, e a acumulação, e a exploração. Nós não deixamos de discutir isso e passamos a discutir uma moralidade como se fosse possível uma sociedade no Jardim Éden. Isso é ilusão. Isso levou a gente a cair na defensiva, a ter uma sensação de culpa. Cordas, Culpa! Tem uma sensação de culpa. Sim. Na hora que você tem uma sensação de culpa, você fica na defensiva. E eu acho que nós temos que discutir uma reforma das instituições. Nós temos que discutir que o modelo de exploração do capitalismo é o mais corrupto, porque explora mais-valia, bota as pessoas no desespero. Esse é um debate que não pode ser tergiversado para um moralismo despolitizado. Às vezes a gente caiu num republicanismo desesperado. Eu vou citar um dado. Por exemplo, o governo bota mais de 8 bilhões para recuperar Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Veja bem, nós caímos num certo republicanismo. Sim. Na hora de buscar culpado, é hora sim de dizer a verdade. Sim. É hora de dizer quem foi o responsável por isso. Vamos discutir a gestão. Vamos discutir o que fizeram com Porto Alegre quando derrotaram o PT, sim, que era um modelo de administração. Sim. Esse debate, a esquerda não pode ficar na defensiva com o debate de ideias. Eu acho que nós estamos vivendo, nesse processo político, dessa eleição, grandes momentos para dar uma virada. Eu sou otimista porque eu vivo do otimismo transformador. Sem otimismo transformador e sem causas, a vida para mim perde o sentido. Então eu acho que tem que fazer esse movimento, e é um movimento coletivo. Sim. Partidos de esquerda, não é só o PT, sim, movimentos sociais, governo daquilo que é responsabilidade, sim, dele. Eu defendo que a gente construa um polo à esquerda dentro do governo. Sim. O governo não pode ser só pressionado pela direita, tem que ter a canhota para fiscalizar, para cobrar, para exigir. É disso que eu acho que nós estamos vivendo nesse pós-2024. Muito bem, Genuíno. Infelizmente, o tempo de televisão é curto demais, a gente já está caminhando para o final. E eu preciso fazer uma pergunta para você, e eu apostaria que o telespectador, a telespectadora,
que está nos assistindo deve estar pensando a mesma coisa que eu. Teu futuro político, você cargo eletivo e etc. Porque eu vou falar sobre a minha perspectiva. Eu acho que a gente tem um prejuízo muito grande, você, com a experiência que você tem nessa arena também, né, que é o Congresso Nacional, que hoje a gente está... Eu estou vendo você falar aqui, as tuas análises, etc. Eu não vejo isso com tamanha envergadura moral que você tem para fazer de muitos companheiros e companheiras, com todo respeito aos camaradas e camaradas que lá estão. E aí eu fico aqui me perguntando, eu tenho certeza que muita gente está fazendo a mesma pergunta. Você não pensa mais em se candidatar? Meu futuro político é a militância de esquerda, socialista e petista. É estar nas ruas, contato olho no olho, direto com eu. Quero contribuir com a minha experiência na formação política, nas plenárias, roda de conversa e fazer campanha diretamente. Eu vivi uma experiência muito rica no parlamento. Eu cheguei no limite. E aquele limite que eu cheguei, eu estou construindo uma nova experiência política. E essa nova experiência, eu não quero adereços, eu não quero estética, eu não quero uma formalidade, eu não quero cargo, não vou disputar cargo, não vou disputar eleição. Eu quero dar minha contribuição para a esquerda, além do PT, para reconstruir esse projeto alternativo, que eu acho que o mundo está diante da catástrofe. E a única saída para a barbárie é uma alternativa anticapitalista socialista. Eu quero resgatar a ideia do socialismo que tem que ser resgatado, reavaliado, tirando todas as lições e as experiências. E quero trazer essa discussão para o concreto do dia a dia das pessoas. O concreto da moradia, o concreto da mobilidade, o concreto da juventude, o concreto das pessoas com deficiência física, o concreto para as pessoas que estão moradores de rua, moradoras de rua. É trazer o concreto para o futuro, para a emancipação. Então isso me empolga, me deixa feliz. Olha, Ernesto, uma coisa eu aprendi na vida. Quando a luta pela felicidade é coletiva, ela é subversiva. A felicidade não é individual, ela é coletiva. Muito bem, que você crie milhares e milhares de genuínos com essa tua estratégia política que eu acho muito válida. Eu já sabia a tua resposta aqui, porque a gente já conversou outras vezes, e eu encontro com você, você parece um menino no meio das manifestações da Palestina, você está, marcha de não sei o que, você está, na campanha política você está em tudo quanto é lugar, e sempre fazendo formação e inspirando, né, jovens, né, que têm um respeito por você gigantesco. Hoje eu estou aqui contigo porque era para eu estar na freguesia do UOL fazendo carreata lá. Eu disse para o pessoal, olha, eu vou dar uma entrevista para a TVT. Daqui eu vou para a plenária do Levante. Ontem eu estava na estação do metrô do Morumbi. Muito bem. Genuíno, querido, te agradecer demais. Falei de coração. Pô, eu estou emocionado aqui de te receber. Você deu uma aula de política, de dignidade acima de tudo, viu? Vou te falar, eu espero que você venha mais vezes aqui na TVT, o espaço está aberto aqui, a Conversa Sem Curva, você é campeão de Conversa Sem Curva, é tudo... É direto. Eu não passei apuro nenhum. Aqui não tem atalho. Não tem atalho, não tem curva, não tem nada. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Genuíno. Boa luta para você e para todos nós. Vamos lá. Bom, vamos lá, chegamos ao fim de mais uma edição do Conversa Sem Curva. Muito obrigado pela companhia, semana que vem tem mais. Bom, há exatos 60 anos, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Encerramos nossa edição de hoje com uma das suas provocações que toda a nossa militância do campo progressista, militância aqui de todos da TVT, do Genuíno, sem dúvida, gostaria de deixar para trás, para as páginas dos livros de história. No entanto, infelizmente, ela ainda é válida. Abre aspas. Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a simples arte de vivermos juntos como irmãos. Fecha aspas. Com a luta de todos, nós podemos mudar isso. Esse foi o Conversa Sem Curva, que vai ao ar todos os domingos às 19 horas, segunda às 20 horas e 15 minutos, com reprises terças e quintas às 16 horas. Muito obrigado e uma ótima semana.